Ok, já estamos no ar, mais um podcast A Voz da Cidade. Hoje, boa noite, estamos recebendo a nossa ex-primeira-dama, Lidiane Batista, por 2 mandatos, né, Lidiane? 2 mandatos, o secretário de Assistência Social também foi por 2 mandatos, né? Acho que 3. 3 mandatos, isso. Então, estamos hoje recebendo ela que atualmente trabalha como psicóloga, Lidiane Batista. E boa noite. Boa noite, Adriano, boa noite, Elcio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E já começamos bem, bastante gente já aqui online. A galera tá que tá, né, Elcio? Hoje tá que tá, né? Nosso amigo Elcio Dias, boa noite pra você, meu irmão. Boa noite, meu amigo Adriano, boa noite, Lidiane. Prazer, né? Isso aí. Hoje a gente vai ter esse bate-papo bacana com Lidiane Batista, psicóloga. Vamos tratar de alguns temas, né? Primeiro tema, a gente começa com o tema família. Lidiane Batista, filha de Fátima Batista e de Lilito. Criada por seus avós, Edisa Batista, João Batista Filho, João Brígida, né? Conhecido João Brígida. Como é ter sido criada em um lar de avós? E assim, ser criada num lar de avós é ser criada num lar de amor, né? Muito amor. As pessoas costumam dizer que o amor de um avô, de uma avó por um neto, né? É muito maior do que de um filho, né? Então, assim, eu fui criada rodeada de muito amor, sabe? Eu acho, assim, que foi a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida foi isso, sabe? Realmente ter criado por pessoas tão boas e pessoas que me passaram princípios muito importantes, né? O papai e a mamãe me passaram valores, princípios que eu vou levar aí para a minha vida toda. Que bom. Semana passada nós tivemos aqui o Dr. Moisés, um cara que show de bola também. A nossa gratidão a ele. Vamos para a nossa segunda. A sua infância aqui em Capão de Campos foi... Como foi, né, sua infância? Seus amigos de infância eram pessoas comuns da sociedade, da comunidade, ou só aquela... Porque antigamente, no nosso tempo, existia o rico e o pobre, né? Hoje em dia está todo mundo misturado, né? Eram pessoas comuns mesmo da sociedade? Assim, a minha infância foi uma infância muito feliz, assim. Eu brinquei muito, né, de tudo que você pode imaginar. Hoje não, essas crianças não brincam muito mais por conta das redes sociais, essa questão naquele tempo não tinha, né? Então era o quê? Era brincar mesmo na rua, na chuva, nos rios, bicicleta. Então, assim, foi uma infância muito feliz. E, assim, minhas amigas de infância foram aquelas amigas que estudaram comigo no Paulo Ferraz, né? E que a gente praticamente cresceu juntos. Mas, assim, todo mundo tem aquele ciclozinho de amizade, né? Então, assim, o meu ciclo de amizade mais próximo era daquele pessoal realmente do Paulo Ferraz, que ficava mais na minha sala, na minha turma. Mas, assim, eu sempre tive relacionamento com todo mundo, assim, certo? Então, mesmo na escola, eu procurava ficar com todo mundo. Então, assim, todo mundo sentava ali, eu sentava na roda. Então, assim, eu não tive isso de separação, né? Não, eu nunca tive. Tá certo. Teve um tempo que, assim, na nossa infância, que eu sou mais ou menos do seu tempo, né? A gente que morava aqui nos bairros, na época que era bairro, né? Que hoje se considera centro, né? A gente ficava meio na periferia. O centro ali, né? O centro só era a BR pra gente ali. É verdade. Mas que bom. Deixa eu olhar aqui. Com que idade a Lidiane Batista se formou? Deixa eu ver. Porque, assim, eu fiz... São 2 formaturas, né? Direito e psicologia. Assim. Então, deixa eu ver. Porque, assim, eu sou péssima de data. Minha gente, eu sou horrível. Mas, assim, eu me formei em direito, eu acho que eu devia ter uns 22, 23 anos. E como psicóloga? Como psicóloga foi depois, porque eu já tinha o quê? Já tinha os meus filhos todos, já os 3 filhos. Eu acho que nessa época, 22... Acho que uns 28 anos, 29 anos, mais ou menos. Sim. De psicologia.
Eu que achava que a Lidiane tinha se formado primeiro em psicóloga, depois para direito. Porque, na verdade, a minha vocação sempre foi psicologia, né? E naquela época não tinha aqui no Piauí. Então, assim, o lugar mais próximo era Fortaleza. E eu já casada, com filhos, não tinha como eu sair daqui para fazer um curso lá em Fortaleza, né? E aí, eu fiz o quê? Direito, comecei lá em Recife, porque foi na época que o Moisés morava lá. E aí, eu inventei de me casar, né? Sem terminar meus estudos, nem ele. Fui morar lá, aí de lá é que eu vim para a Federal, né? Lá fazer direito, em Teresina. Como você resolveu escolher ser psicóloga? Teve alguma influência, alguma psicóloga que você admirava? Não. Engraçado. Desde muito pequena, ainda na minha infância, eu acho que eu já tinha tendência a ser psicóloga. Porque a mamãe dizia que eu dizia assim: Ave Maria, mamãe, a vida é muito complicada. Sabe? Eu já muito cedo, criancinha. Porque não tinha, né? Uma criança não vai ter essa coisa de, ai, mãe, a vida é muito complicada, tanta coisa, não sei o quê. Então, eu já tinha essa tendência, né? Lá atrás, eu acho que eu já tinha isso. E, assim, eu sempre fui muito ligada ao emocional, né? Das pessoas. E eu sempre gostei muito de ouvir. Então, assim, eu gosto muito de ouvir histórias. Então, assim, onde eu vou, no centro, que eu faço ali amizade com pessoas rapidinho ali, é ouvindo as histórias delas. Então, eu acho que eu tenho isso, eu acho que é de mim mesmo, da minha natureza já, nesse lado aí, psicóloga. Olha só. Com que idade Lidiane Batista conheceu Moisés Barbosa? E que hoje é seu esposo, né? Gente, eu conheci ele, eu tinha 14 anos. Uma menina, né? Uma criança. Adolescente. 14 anos. E assim, é engraçado que foi por acaso. Eu fui para um casamento de uma prima. E aí ele apareceu lá com uma turma dele, só que ele não era convidado. Né? Ninguém da turma dele era convidado. Chegou e naquela época. De penetra. Naquela época tinha os penetras das festas lá em Teresina, né? Eles entravam. Pois é. E aí, por coincidência, a gente sentou perto ali na mesma mesa. E foi aí que eu conheci. Esse nome de penetra eu recebi muito. A Jamara e a Cícera, elas eram duas parceiras mesmo. A Jamara do seu Simeão, né? E aí, quando eu tava sempre no meio das duas, ela dizia assim, e a Cícera dizia assim, Jamara é meu penetra. Não, naquela época em Teresina era a moda. As turminhas entrarem de penetra nas festas alheias. Era a moda. O Elson fez muito isso ou não? Não. Não, né? Vai cegar. Eu nunca fiz também, não. Rapaz, eu era penetra demais, hein? Eu vendo aqui a questão da idade, né, Adriana, que ela casou com 14, não foi? Não, eu conheci o Moisés com 14, né? Com 14. E eu casei com 17. Ia fazer 18, mais ou menos. Praticamente de menor ainda, né? Porém, naquela época, né, Adriana, as pessoas tinham, não que hoje não tenham responsabilidade, mas que antigamente tinham mais compromisso, né, de quando você conhecer uma pessoa, geralmente era nova. Existia todo um tempo, um processo para você as mulheres conhecer casavam. quem é. A minha mãe acho que também chegou a casar praticamente nessa idade também, né? Mas é assim, naquela época era diferente de hoje em dia, né? Até muitos casamentos estão hoje naquela época ainda, né? Pois é, hoje em dia eu acho que o casamento ele tá muito descartável, sabe? Eu acho que as pessoas hoje, elas não têm muita paciência para persistir. Então, nos primeiros obstáculos já desistem. Né? Então, eu fui uma vez, eu fui para um aniversário de casamento de uma pessoa fazendo 50 anos de casado, eu acho, por aí. Aí perguntaram pro senhor lá o que fez, né? Eles ficaram tanto tempo casados. Aí ele disse que foi capricho. Então, assim, foi capricho, eu vou ficar casado. Né? Então, hoje não, hoje as pessoas não têm mais paciência, eles preferem acabar do que consertar, né? Tentar consertar. E por mais que eu tenha sido criada por avós, que eu sempre tive muito, quem é criado por avó sabe, tem tudo nas mãos, né? Aquilo ali não faz nada. Quando eu casei, eu assumi essa responsabilidade, sabe? Então, assim, realmente de casa, de estudo, de filhos,
Pesado, né? E assim, eu não aconselho ninguém fazer isso. Casar, por exemplo, antes de se formar, de ter uma profissão, de ganhar o seu dinheiro, porque a mulher precisa disso, ela precisa ser independente financeiramente, né? E assim, eu não aconselho. Então, não façam o que eu fiz. E até para os dois seguirem juntos, né? Crescerem juntos, né? E foi muito difícil, porque na época o Moisés estudava, eu também. Então, de qualquer forma, os pais ainda estavam ali sustentando, né? Pra gente era muito ruim, era constrangedor isso. Né? E assim, ainda bem que o Moisés sempre foi muito trabalhador, muito guerreiro, assim, nesse sentido. Mesmo lá em Recife, ele trabalhando, ele já estagiava no escritório, já ganhava dinheiro, né? E já ajudava nas despesas. Que bom. A psicologia ele ajudou assim também a questão do relacionamento, que querendo quer não, né? A pessoa, além de passar o conhecimento do você estudou, eu acredito que você também traz para sua vida pessoal. É engraçado que a maioria das psicólogas, por incrível que pareça, são separadas. Então, vê aí, né? Realmente. Então, assim, por quê? Porque a gente estuda muito a questão da mente humana. Então, tem coisas que a gente vê além. Então, geralmente, a gente não quer, como é que se diz, continuar numa relação que a gente vê que está falida, né? E que a gente sabe que ali não vai mais para lugar nenhum. Mas, assim, em questão, a psicologia me ajudou na questão do relacionamento, entender que todo mundo erra, né? Então, assim, eu erro, você erra, todo mundo erra. E assim, é muito difícil quando você diz assim, porque fez isso comigo uma vez, pronto, eu vou acabar o casamento, eu vou me separar. Minha gente, quem nunca errou nessa vida? Me diga. A gente erra todo dia. Então, me ensinou a olhar mais o outro, né? A também ver as dificuldades que o outro tem, né? Que eu também tenho. Então, da mesma forma que muitas vezes eu quero ser compreendida, né, na minha relação, dentro do meu casamento, o outro também quer, né, que eu compreenda. Né? Então, assim, isso aí me ajudou bastante, esse olhar para o outro ao invés de só olhar para mim. Pronto, muito bom. Hoje, como está a relação das irmãs? Aline, Lidiane? Não, eu tinha acabado de falar com ela, quando eu vim para cá. Sobre um assunto de família. Não, a gente tá bem, a gente se dá bem. Assim, como eu não fui criada com a mesma mãe, o mesmo pai, né? Fui criada pelos avós, a gente nunca teve um vínculo muito grande de irmã, né? Porque assim, a gente não foi criada juntos. Mas afeto a gente tem, e a gente conversa sempre que é necessário, um problema, né? A gente tá. A Aline também corre muito. Então, assim, a vida dela é muito corrida. Então, assim, quando a gente pensa que ela está aqui, ela está em Teresina. Quando a gente pensa em Teresina, ela está aqui. Então, todo dia eu acho que ela vai em Teresina, né? Resolver coisas, levar as pessoas. Então, assim, a gente não tem muito tempo de se encontrar, né? Mas sempre que eu estou aqui, a gente fica ali pelo aconchego, a gente conversa. Surgindo algum problema, a gente conversa. Então, assim, quando uma precisa da outra, a gente se apoia, né? Isso é bom. E é bom, a gente tem um relacionamento saudável. Vamos para o segundo tema, profissão. Vamos falar da profissão da psicóloga. Como é ser psicóloga nos dias de hoje? É um desafio, sabe? É um desafio, porque assim, a saúde mental no mundo, né, eu já digo do mundo, não é nem do Brasil, né? Tá assim uma coisa que um absurdo, sabe? Então a saúde mental do brasileiro, vamos falar do brasileiro, tá muito degradante, sabe? Então assim, a gente como psicóloga, principalmente em cidade pequena, porque assim, como eu atendo lá no Boqueirão, né, a demanda é muito grande, então é muito desafiador. Porque você tem que atender muita gente, você tem fila de espera. Então, assim, são demandas que requer da gente um equilíbrio maior. Então, assim, hoje, o que a gente recebe de demanda de pessoas com ideação suicida, com pessoas que já tentaram suicídio. E, assim, não tem idade não, sabe? É de criança até idoso tem essa demanda.
Então, é muito desafiador. Além do mais, a gente não é reconhecido. Então, assim, a nossa profissão, ela não é tão valorizada como ela deveria. Né? Porque todo mundo diz, estou precisando de um psicólogo, eu preciso de um psicólogo, eu tenho que ir no psicólogo. Mas os governantes, eu já vi mesmo, com lei federal e tudo, eles não valorizam, sabe? A questão salarial, né? Que, então, hoje, ser psicólogo é uma questão de amor, é uma questão de vocação, porque não é uma questão financeira. É que se for olhar para o lado financeiro, você não vai exercer, não vai. Não exerce. Então, assim, eu amo ser psicóloga, sabe? É o que eu sempre quis na minha vida. Então, assim, eu atendo meus pacientes como... Não tem diferença se particular ou pelo SUS. Para mim, é a mesma coisa, é o mesmo tempo. Né? Então, assim, é a mesma dedicação. Então, é desafiante demais essa profissão hoje. Olha só. Quais os principais transtornos mentais que você tem afetado ultimamente essa nossa geração? Ansiedade e depressão. Eu acho que de 90% dos pacientes, se não for 95% por aí, são transtornos de ansiedade e transtorno depressivo, sabe? Eu acho que a vida, né, que a gente leva hoje em dia, não tem como você ficar com uma saúde mental equilibrada. Né? A gente vê as redes sociais, gera muita ansiedade, né? Às vezes depressão. Porque assim, você vê, por exemplo, a vida de pessoas no Instagram só maravilhosa, né? Aquela coisa linda, Ave Maria. Então você fica tipo que se comparando àquela vida, querendo ter aquela vida. Então você acaba ficando com ansiedade daquilo ali, né? Então, acaba também se entristecendo muitas vezes por não poder ter aquilo ali. Então, isso leva muito isso. A rede social é uma vilã nesse sentido. Sem falar nas relações mesmo pessoais, escola, trabalho, correria. Então, acaba desencadeando relações conjugais. Então, tudo isso leva à questão desses transtornos. É terrível, né? Terrível. A psicologia trabalha apenas só com a mente ou também com o comportamento humano? Os dois. É os dois, né? Eu, por exemplo, a minha abordagem é a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Então, tudo parte do princípio, nessa abordagem, do princípio, o princípio parte da questão do comportamento, né? Então, assim, e do pensamento. Então, se você pensa, vai influenciar, o seu pensamento vai influenciar a forma que você se comporta. Né? Então, muitas vezes não, todas as vezes a gente precisa identificar o pensamento, modificar o pensamento para você modificar o seu comportamento. Sabe? Então, é isso, é mente, comportamento, é um todo. Às vezes eu até costumo dizer que o nosso agir é conforme o que a gente pensa. Se a gente pensar mal, a gente vai agir mal. Agir mal. Mas Então, muitas vezes, o nosso pensamento não é correto. Então, a gente precisa corrigir esse pensamento para que o nosso comportamento entre nos eixos. Exato. E aí também os sentimentos, né? Porque tudo tem a ver. Isso. Não sei se o Elcio prestou atenção quando a Lidiane falou no TCC, que é comportamentos, não é? Terapia cognitiva comportamental. Eu me lembrei da pedagogia, né, cara? A gente tá estudando mais ou menos isso aí. Legal, né? Eita. Deixa eu olhar aqui. Teve algum caso que você achou complicado de se trabalhar, mas conseguiu reverter? Tem muito, sabe? Principalmente o que envolve ideação suicida. Então, eu tenho vários pacientes com ideação e que já tentaram também. Então, para mim, esses casos sempre são muito difíceis. Porque, assim, o que eu costumo dizer é que uma morte que pode ser evitada é o suicídio. É a única. Né? Quando a pessoa tem o tratamento adequado, quando a pessoa realmente é vista, né, e atendida em suas demandas, pode ser evitado. Então, assim, essa parte aí... eu peguei um paciente que ela já tinha tentado suicídio 9 vezes. Esse caso foi muito difícil, foi muito desafiador. Mas hoje ela está bem, graças a Deus. Que bom.
Olha, deixa eu ver aqui. Hoje, em que cidade a psicóloga Lidiane atua? Boqueirão. Boqueirão. Boqueirão do Só lá, Piauí. tá só lá, né? Eu tô só lá agora, viu? E assim, sempre tô lá de 15 em 15 dias e no restante das outras semanas eu atendo os pacientes de lá online. Então eu tenho o quê? Eu tenho pacientes presenciais e tenho pacientes online. Entendi. Tá? Uma semana presencial, uma semana online. Mas não são os mesmos pacientes. A gente alterna. Entendi. Teve alguma cidade que você trabalhou que se decepcionou e por quê? Não, Não, né? eu não tenho. Assim, tem lugares que são mais difíceis na questão da gestão, né? Mas eu, por exemplo, trabalhei também em Monsenhor Gil, né? Eu tive algumas coisinhas lá, assim, meio desagradável, mas no geral não teve muito problema, não. Eu sempre me dei bem com o secretário. Lá em Boqueirão também. Hoje, a secretária está de aniversário, a secretária Ângela, lá do Boqueirão, aproveitando aqui para parabenizar. Então, assim, ela é uma pessoa muito boa. Então, assim, eu tenho um carinho bem muito especial por ela. E é porque eu não é puxação de saco, viu? Porque eu não puxo. A prefeita é lá em Boqueirão? Prefeita, né? É a prefeita, Geni. Então, a Ângela é uma pessoa que eu considero muito, porque ela é uma pessoa muito humana. Quando a gente se identifica com o outro, né? A questão não é puxação de saco, é você reconhecer o valor do próximo. Ela é muito humana. Então, assim, ela se coloca no seu lugar, no lugar dos colaboradores. Ela tenta entender, né? Tenta resolver. Então, isso aí eu admiro. Moisés também continua trabalhando por lá? Sim, ela é concursado lá também. Ah, sim. A gente vai mudar de tema agora. Não sei se você tem alguma pergunta. Moisés me ligando aqui, bem na hora do... É no teu, Elcio? É, no meu aqui. É o doutor Moisés. Né? Tem o... Vou puxar um pouquinho pro lado da profissão, porém, voltando também os berços, né? Digamos aqui, paternos, né? A Lidiane, ela... Além de psicóloga também, né? Ela trabalhou com... Esqueci o nome. Assistente. Social. Exatamente. Nasceu num berço, digamos, político, né? Você ainda tem saudade do tempo de trabalhou? Eu sinto falta das pessoas, sabe? Eu sinto falta dos grupos que a gente acompanhava, dos idosos, morro de saudade dos idosos. Eles são maravilhosos. Então, eu adoro trabalhar com idosos. Então, eu sinto falta dos idosos, sinto falta das crianças, né? Do serviço de convivência. Então, assim, eu sinto falta das pessoas. Não é realmente, como é que se diz, do cargo em si, mas das pessoas, né? O cargo é porque me proporcionou estar com essas pessoas. Exato. E fazer algo por elas. Então, isso eu sinto falta. Lidiane, antes de você concluir aqui, durante esse período você é uma pessoa que era bastante rodeada de amigos, né, de pessoas, devido... Além de você estar na direção, né, do seu cargo, né? Tinha muitos amigos ao seu redor. Esse elo de pessoas continuam com você ou a maioria se afastaram ou ficou resumido? Resumidíssimo, sabe? Então, assim, a grande maioria hoje eu não tenho contato. Não tenho contato, realmente se afastou. E assim, mas ficaram as essenciais, as pessoas essenciais, sabe? Então, assim, as que ficaram é porque era para ficar. Então, as que se foram é porque era para ir. Então, assim, eu sou muito isso. Então, as pessoas que ficaram, hoje eu valorizo. Então, assim, eu prefiro valorizar as que ficaram. Exato. Né? Essas que são importantes na minha vida, né? Exatamente. E as outras eu desejo tudo de bom. Eu pergunto assim, André, porque assim, tem algumas pessoas, né, que constroem aquele ciclo de amizade, porém, elas não mantêm, né? Porque levam por um lado... E eu acho que isso acontece em toda a gestão. Exatamente. Todos. Porém, quando a pessoa tem o seu... Não estou dizendo que as pessoas não têm o caráter, mas quando tem um caráter de estar aqui igual eu, Adriano, a Lidiane, a gente sempre mantém o elo sem definir setores, pessoas, né, Adriano? Exatamente. Isso que é importante do ser humano, né? Já com psicólogo você já tem a noção
dessas coisas também, né? E assim... Ou na época você achava que era realmente aquela amizade mesmo, ou você tinha Não, eu tinha essa ideia de que quando eu saísse daquela posição que eu estava ocupando, esse ciclo ia diminuir, né? Eu tinha sim. Agora sim, não vou dizer para vocês que em alguns casos eu não me decepcionei, porque sim, eu me decepcionei, sabe? Mas para mim foi ótimo, porque foi um crescimento, um amadurecimento, né? Hoje eu sei melhor identificar algumas pessoas e não criar mais expectativas, né? Porque a gente acaba criando expectativas. Expectativas não é bom em nada na vida da gente, porque se a gente não é correspondido, a gente se frustra. Então, eu costumo dizer até para meus pacientes, vamos viver sem expectativas. Não vamos esperar nada do outro. Tá? Então, assim, viva o hoje sem esperar nada do outro, porque você espera tanto do outro e às vezes ele não te corresponde. E aí você se frustra, se entristece, até depressão você pode ter, né? Isso. Então, eu diminuí muito essas expectativas. Acho que eu acabei já com essa expectativa em relação ao outro, sabe? Então, hoje eu vivo a realidade mesmo, do que aquela pessoa pode estar me oferecendo. Isso aí. Tem uma pergunta aqui do Cícero de Souza, né? Queria saber da Lidiane se ela nunca pensou em entrar na política. Eita, essa pergunta já me fizeram tanto. Então, assim, essa semana mesmo, gente, por que não vai ser candidata a vereadora? Pelo menos, para começar, não sei o quê. Gente, eu já pensei, mas não agora. Eu pensei lá atrás, né? Hoje eu já não penso mais. Porque, exatamente pelas decepções que eu tive, né? Então, assim, eu acho que isso me fez crescer e ver as coisas de uma outra forma. Então, a minha contribuição eu já dei lá no social, né? Então, assim, eu acho que não foi, talvez não tenha sido tão bom, não sei, mas pelo menos eu deixei alguma coisa. E quanto a entrar na política, não dá para mim, porque eu sou uma pessoa muito verdadeira, sabe? E eu acho que as pessoas verdadeiras, elas não são bem aceitas, não, sabe? Porque quando você fala a verdade, as pessoas não gostam. E assim, para ser político, você tem que muitas vezes, eu vou mentir, né? Falar coisas que não existem, às vezes você tem que disfarçar certas coisas, e eu não consigo fazer isso. Então, assim, eu não consigo olhar para você, né, e não gostar de você ou do que você está fazendo e sorrir, sabe? Eu não consigo, por exemplo, concordar com algo que eu, no fundo, não concordo. Então, eu acho que não dá para mim, porque eu acho que eu sofreria muito, sabe? De ver tanta coisa errada e, às vezes, injusto, e muitas vezes não poder modificar. Então, assim, brincando, eu digo muito, gente, vocês não queiram que eu seja vereadora, não, porque vocês estão querendo ver o circo pegar fogo, que eu ia sair daquela Câmara como? Porque o que eu achasse errado e injusto, eu ia falar lá e pronto, sabe? Então, assim, e aí, às vezes, eu acho que o mundo não está preparado para isso ainda. Mas a gente está precisando de pessoas, assim, eu até comentei no podcast passado aqui com o Dr. Moisés, né? A respeito dessa nova cara digamos assim, dos vereadores que entraram, né? O Barroso. Pra mim é um excepcional o cara aí, entendeu? Eu aplaudo ele aqui, porque ele tá fazendo realmente o papel, Lidiane, de um vereador, assim como um vereador Jalisson, né? Sim. Pra mim, a forma de ser um político é aquela ali. Cobrar algo que esteja errado, né? Muitos ficam frustrados, zangados, que não querem ser contradizidos, né? Porém, a função do vereador, do político, é essa aí, né? Ela tá na frente do cargo ali para falar pela gente. Uhum. E eu acredito que nesse mundo hoje em dia das redes sociais, que o povo tá tão informado, né? Eu acho que ficou para trás aquele, mesmo tendo seus altos e baixos, porém as pessoas estão mais ligadas, né? Sim. Então as pessoas vão cobrar, né? Tem muita gente que fala assim, fulano tem coragem de falar. Tem que ter, né? Se não tiver um ou mais para cobrar algo, isso vai continuar
do mesmo jeito. Então, como você está dizendo, se entrar uma pessoa assim, é para incluir justamente com esses que estão modificando o cenário político. Né? Exatamente. Não é mais aquele tempo que era do mesmo jeito. Né? Porque assim, qual é o papel do vereador, minha gente? Não é fiscalizar as ações do executivo? Não é um dos papéis? Né? É fiscalizar mesmo, é ir nos postos de saúde. Eu, né, se eu fosse uma vereadora, que eu iria realmente fiscalizar. Então, assim, ir no posto de saúde, abrir a farmácia ali básica, ver o que tem de medicação, porque o vereador, qualquer cidadão pode fazer isso. E imagina um vereador, que foi eleito exatamente para isso, para representar o povo, né, as demandas e fiscalizar. Então, é imposto de saúde aí nas escolas, ver as merendas. Então, isso é papel de vereador, sabe? E assim, eu não vejo, eu nunca vi, né, um vereador fazendo isso. Eu vi um vereador numa cidade aí que eu achei assim um máximo. Eu disse, eita, meu Deus do céu, se eu fosse vereador ia ser assim. Então, assim, ele botou logo um casaco ali, fiscal do povo. E aí ele ia nos postos de saúde, nas escolas, sabe? Aí sim, é um papel, né? Está desenvolvendo o seu papel. E hoje em dia, como o Elcio falou, as pessoas estão começando a despertar, né, da força que elas têm. Muitas vezes, as pessoas diziam assim, eu fui pedir o prefeito, a prefeita, um remédio. Ou ele é tão bom, ele me deu o remédio. Gente, ele não lhe deu o remédio, né? Ele apenas devolveu o que é seu. Porque quando a gente compra um bombom, você está pagando imposto ali, né? Um bombonzinho. Então, nossos impostos, ele tem que voltar para a gente em forma de serviços públicos. Então, todo imposto que a gente paga vai lá para os cofres públicos. Dos cofres tem que voltar para a gente, na saúde, na educação, no social e assim por diante. Então, o político, ele não está dando nada para a gente, não. Então, não é a favor do que ele está fazendo. Ele está devolvendo o que é nosso. E aí as pessoas estão começando a entender isso. É devagarzinho mesmo, porque mudar uma cultura não é fácil. Aqui a Andreina Souza botou assim. Vamos por parte, tem duas perguntas aqui, né? Deixa eu ver. Conceição Silva perguntou: você não pensa em abrir uma clínica aqui? Pois é. Eu pensei uma época de abrir um consultório, né? Assim que eu me formei. Mas aí eu fui logo para a questão da gestão e acabei não fazendo isso. Então, hoje eu não faço isso, não teria como fazer, porque hoje eu tenho fibromialgia, né? Eu acho que muita gente sabe. E essa condição, ela não me permite ter muitos compromissos, porque não é todo dia que eu estou bem. Então, quando eu, como psicóloga, eu tenho um compromisso com o meu paciente, eu formo aquele compromisso com ele, eu tenho que estar ali naquele dia, naquele horário, para atender, né? Porque o paciente, ele tem a demanda dele, ele precisa. Então, eu não tenho como por isso. Às vezes as pessoas dizem, Lidiane, você não atende online, você não está atendendo? Eu indico tanta gente, tantas outras profissionais, porque realmente eu não tenho como me comprometer com o paciente, por conta desse meu problema. Então, assim, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou. Então, eu prefiro não me comprometer. E já estou até pensando em, quem sabe, entrar com a aposentadoria, por conta dessa fibromialgia, porque agora o governo federal vai, a partir do próximo ano, já vai valer a lei, né, que equiparou a gente a deficiente. Olha, a Socorrinha tem esse problema seríssimo. Eu já vi você comentando já algumas vezes. Eu acho que eu já vi também algumas redes sociais aqui, em estado de algumas pessoas comentando, mulheres, né? Eu não sei se é só mulher. Não, é a maioria, mas tem homem também, mas é mais raro. Mas já vi alguns comentários, né, Adriano, falando sobre a fibromialgia, nessa condição. Exatamente. Aí teria como você explicar um pouco não sei se é um recurso, é uma aposentadoria, geralmente até para as pessoas ficarem já sabendo através do programa aqui, né? Inclusive como é que vai funcionar, né? Inclusive já tem gente que até conseguiu já, antes mesmo dessa lei. Né? Então, assim, para a gente ser considerado como deficiente, a gente vai precisar de uma avaliação médica, social, psicológica. Então, a gente vai precisar de uma junta de profissionais para avaliar e dizer
você realmente se enquadra na deficiência. Porque nem todo fibromialgico vai ser considerado deficiente, porque depende do grau, de como você está a sua vida, do que você consegue fazer. Né? Então, assim, se você ainda é capaz de trabalhar, se você não tem mais condições de trabalhar. Porque, assim, a fibromialgia, ela é uma condição complexa, porque ela não é só dor. Né? Ela também inclui a fadiga, o cansaço. Então, assim, é como se você tivesse o tempo todo cansado, trabalhou muito. Né? Você acorda cansado, fadigado. É como se você tivesse passado o dia todinho, a noite todinha capinando um terreno. Não sei de quantos hectares. Então, você já acorda assim, toda dolorida, cansada, fadigada. E, além disso, tem outras coisas. Você tem falta de ar, tem tontura, tem problemas gástricos, né? Tem enxaqueca. Gente, são 100 sintomas dessa doença. E aí, formigamento, dormência, né? Muitas vezes você dá até problemas de pressão, às vezes fica hipertensa, mexe com tudo. Então, e além do mais, o psicológico, porque quem tem fibromialgia tem depressão e ansiedade. Fazer tanta coisa, né? A pessoa acaba... Aí, para quem trabalha com, digamos, com o público, já está precisando daquela orientação, para você estar no local, tem que se sentir, no mínimo, estável, né? Para poder passar algo para o seu paciente, né, Adriano? Que possa se sentir melhor. Que de repente você chega no consultório com aquela... A pessoa vai sair, né? Então tem que ter mesmo... É isso, você foi bem no ponto. Então, assim, a minha profissão é bem complicada porque, assim, eu recebo as pessoas fragilizadas, né? São pessoas que estão ali, ficam nuas, que eu digo, não é nua mentalmente, né? Nua mentalmente. Então, assim, ela se desnuda ali. Então, são demandas muito sérias, às vezes muito grandes mesmo, muito pesada. E aí, como eu tenho fibromialgia, depressão e ansiedade, eu procuro o máximo possível não absorver muito aquilo ali. Mas eu acabo absorvendo de alguma forma. Né? Então, para mim também está sendo muito difícil esse atendimento. Muito difícil. Então, assim, quando eu chego em casa, eu realmente chego com crise de fibromialgia. Ele tem algum tratamento, Lidiane? Algum medicamento que você possa... Tem. São medicamentos que vão aliviar, né, as dores. Então, eu mesmo tomo pregabalina, duloxetina e tomo antidepressivo. E aí, assim, eles vão amenizar, mas eles não impedem a crise. No caso, não tem cura? Não tem cura. Então, assim, quando você... um sintoma crônico. Não tem. E, assim, quando eu entro em crise, por exemplo, eu passo uma semana em crise. Então, eu não consigo nem sair da cama, às vezes. Sentindo dores, né? Dores e cansaço, e fadiga e tudo, e náusea, e tontura e tudo. Complicado mesmo. E o estresse também piora muito. Com certeza. Voltando para a pergunta aqui, a Andreane Souza. O baile das debutantes foi incrível. Para muitas meninas que não tinham condições de fazer a festa de 15 anos. Eu e minhas irmãs tivemos sorte em fazer, pois minha mãe não podia fazer. Foi, eu sei, a Andreane, né? Isso. Pois é, as 3 irmãs fizeram o baile. Então, assim, o baile, assim, foi um sonho realizado dessas meninas, né? Então, assim, para mim foi muito gratificante, demais, realizar esse sonho delas. Junto com a equipe, junto com o Moisés, na época era prefeito. Então, assim, para mim ali, quando a gente preparava aquele baile, era como se eu estivesse preparando para minhas filhas, sabe? Então, assim, a gente não queria que faltasse nada ali de um baile particular. Então, a gente colocava tudo ali, com muita dedicação, né? A gente se dedicou bastante àquilo ali. E a coisa que eu mais amava era passar de mesa em mesa, né, parabenizando e entregando uma lembrancinha, era a felicidade dos pais. Sabe? Aquilo ali me tocava demais.
né? Aquela felicidade que aqueles pais estavam realizando aquele sonho dos filhos. E a Adriane, ela tocou no ponto, né? Até dizendo assim, crucial, porque eu acho que está faltando isso aqui em Capitão de Campos, né, Lidiane? Porque o baile dos debutantes, ela trazia uma essência, né, de pureza, né, das adolescentes, de ter aquela dança, aquele momento delas, né, que hoje em dia a gente não vê. Num mundo tão, digamos assim, banalizado, né, e aquilo dali era uma forma de deixar nossos jovens mais, digamos assim, perto de algo puro, né? Que o baile da debutante era assim algo, uma magia, né? Muito bonito. E muitas pessoas sentem falta, né? Sempre. Isso aí. Tem muitos adolescentes que dizem assim, no meu não tem agora. Sorte de quem teve. Isso é. E vamos para o nosso próximo tema, né? Caixinhas. Mulher das caixinhas. Hora de aumentar o Ibope, né? Vai já aumentar, esquentar. Elcio, viu que a gente passou o Moisés aqui na audiência? O Moisés veio aqui. Eu? Aqui foi igual, como é que eu posso dizer? Igual aceleração de carro. Foi lá em cima. Pai, teve uma pergunta aqui. Deixa eu ver que sim. Tem uma pergunta aqui, a Irelda, né, botou assim. Qual a diferença entre ansiedade e depressão? É porque assim, são os sintomas, né? Então assim, a ansiedade, os principais sintomas são o quê? Falta de ar, tremor, coração acelerado, mãos e pés gelados, às vezes tem dor de barriga quando é ansiedade generalizada. Porque assim, o transtorno de ansiedade tem vários tipos. Você tem o transtorno de pânico, né? Você tem o estresse pós-traumático, né? Então, você tem a ansiedade generalizada. Então, assim, tem vários tipos de ansiedade. Mas os sintomas são praticamente os mesmos, né? Que é falta de ar, coração acelerado, pés e mãos gelados, dor de barriga, sensação de desmaio, tontura. Então, assim, esses são os sintomas da ansiedade, tá? Tem outros aí também. E o da depressão são outros sintomas. É o quê? Tristeza, né? Choro, vontade de se isolar, pensamentos negativos, né? Então, diferencia dos sintomas. Né? E a maioria das pessoas que tem ansiedade, que tem depressão, elas têm tendência a suicídio, infelizmente. Mas nem todo mundo tem. Nem todo mundo que tem depressão tem ideação suicida. Agora, quem tem ansiedade, não. Essa ideação suicida, ela não passa muito, não, sabe? Entendi. Pelo contrário, as pessoas que têm ansiedade têm medo de morrer. Tem. De adoecer. Eu tenho ansiedade. A Neide Nascimento, Nidiane, um abraço aqui do Rio de Janeiro. Outro pra você. Cuidado, minha filha. Obrigada. Você Já tem muitas pessoas aqui comentando, viu? Obrigada. Muitos comentários. Deixa eu... Lidiane é uma pessoa querida, tem muitas pessoas que admiram. Tem aquela história, né? Ou você ama ou me odeia. Eu sou assim. Não existe meio termo, não. Contras, né? Não tem meio termo. Ou você me ama, ou você me odeia. Eita. E o nosso próximo tema é caixinhas. Como surgiu as caixinhas? Pois é, as benditas caixinhas, meu Deus. Então, assim, surgiu de uma forma despretensiosa. Então, assim, quem me acompanha há muito tempo, quem me segue, né, sabe que eu sempre abri caixinha, sempre. Mas, assim, as pessoas falavam mais coisas superficiais, a roupa que eu tava não sei o quê, onde foi que eu comprei isso, né? Era mais assim, curiosidades, assim, de beleza, essas coisas. E aí, vinha também política, e eu sempre dizia assim, não, gente, bora mudar de assunto. Aí toda vez política, não, mas gente, bora mudar de assunto. Aí eu comecei a perceber, né? Gente, você sabe uma coisa, tá sendo muito recorrente esse tema de política. E aí eu comecei a perceber, essas pessoas, elas estão querendo uma voz. Elas estão querendo que alguém fale por elas. Por quê? Mas é anônimo, por que a pessoa não fala? Vários motivos, gente. Tem gente que trabalha, tem gente que tem pessoas na família que trabalham.
Tem gente que tem medo de ser perseguido, por exemplo, nas repartições públicas. Então, teve uma pessoa que chegou para mim e disse que não podia falar porque tinha medo de não conseguir uma consulta. Né? Então, aí que eu fui falar, mas você tem direito, é o seu dinheiro que está voltando para você, sabe? Eles não estão fazendo favor. Então, qualquer coisa, você tem que ir para o Ministério Público. Então, é medo de ser perseguido. Então, assim, existem vários motivos que fazem com que essas pessoas não falem por elas mesmas, dando a cara a tapa, né? E aí eu disse, sabia que eu vou dar uma oportunidade dessas pessoas falarem? E aí eu aqui coloquei minha cara a tapa. Porque assim, quem acaba sendo odiado sou eu, né? E não sou eu que escrevo aquelas caixinhas. Não sou eu. É a população. Então, eu faço o máximo possível para estar selecionando aquilo ali, aqueles que me mandam. Na questão política, eu realmente não seleciono, porque eu acho que política tem que ser dita. Se a pessoa está dizendo, ela está dizendo a insatisfação dela, se é verdade ou não, não cabe a mim investigar. Quem cabe é a gestão, sou eu. Ah, porque em colégio tal não tem isso. Ah, por que você não sabe, primeiro procura saber a verdade para poder colocar? Não, isso não é meu papel, não. Meu papel é da gestão investigar se lá realmente tem ou não. Sou eu, não. A população está dizendo, né? E aí, quando se fala assim, mas você coloca a caixinha muitas vezes, também atacando a pessoa pública, né? Uhum. E aí, muitas vezes, eu sempre falo, minha gente, a partir do momento que você escolhe ser uma pessoa pública, você, no mínimo, deve estar preparado para as consequências do que vem depois. Porque eu sei disso, porque eu já passei por isso. Então, a sua vida pública é como se ela tivesse entrelaçada com a sua vida privada. Sabe? Mistura tudo. Certo? Então, assim, isso não é só comigo, é com todo mundo que entra na vida pública. É certo? Não é certo. Mas a gente não pode evitar. Então, as pessoas às vezes estão com tanta raiva, né, porque não tá tendo aquele serviço, que elas descarregam assim em cima, sabe? Elas colocam nomes na pessoa, sabe? Eu sorrio demais disso aí, quando eu leio uma caixinha que tem, fulano, bucho não sei de quê, e a gente, eu dou muita gargalhada em casa. E aí às vezes eu nem boto, sabe? Mas pelo fato de eu entender que aquilo é a raiva, certo? Aquilo ela está colocando para fora. E acaba acontecendo isso. E é como se eles estivessem desabafando. E nem que a gente não queira, isso acontece. Então, eu faço isso. E aí, às vezes, diz assim, mas tem a questão da vida privada, né? Vida particular, tem caixinhas que vêm, né? Em relação a isso. Eu já fiz várias enquetes perguntando, vocês querem que tenha um tema só política ou variado? Variado. E assim, ganha-se disparado. Eu até entendo, porque você fala só de política, abusa. Sem falar que tem gente que não se liga em políticos mais novos. Eles não gostam muito desse tema, né? Uhum. E aí, essas outras caixinhas é mais uma forma de entretenimento. No início, eu errei muito, sabe? Eu não tinha ainda essa prática, tá tudo começando, tudo que a gente começa, a gente não tem muita ideia de como é. Para mim era muito novo. Então, eu errei bastante na questão de exposição. Isso aí eu admito. Uhum. Eu já pedi desculpa para as pessoas que aconteceu isso e peço novamente aqui, porque nunca foi o nosso objetivo prejudicar as pessoas, nunca foi o nosso objetivo constranger as pessoas, não foi, nunca, e nem vai ser. Então, agora, como eu peguei essa prática, eu estou tentando o mínimo possível errar. Uhum. Então, eu não vou dizer para vocês que eu não vou errar, e que eu não erro de vez em quando, porque eu sou ser humano. Exato. Né? Então, sim, eu erro, sim, mas eu estou tentando errar menos e mais leve, sabe? Às vezes eu interpreto errado,
Eu leio, interpreto errado, acabo repostando o que não era para me repostar. E a gente, como ser humano, e às vezes até nós aqui do podcast, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né, Lidiane? Porém, a gente tenta fazer algo melhor. Porém, a gente está aprendendo, né? A fazer as perguntas certas, né? Para passar para o público, querendo que não, é uma forma de entretenimento, não para desvalorizar ninguém, né? Porém, a gente vai aprendendo com o tempo, né? A gente é ser humano. Exatamente. E assim, eu acredito que as pessoas entram nas suas caixinhas, a maioria porque confia primeiro no seu trabalho, não, ela é psicóloga, né? Eu vou fazer uma pergunta, ela vai me responder e aquilo já serve. Como você falou, às vezes ela não tem coragem de perguntar algo, digamos, sentimental, né? Aí ela faz aquela pergunta, como é confidencial, você vai responder, ela vai ter aquela resposta. Assim como tem as pessoas que, do lado político, que tem aquele receio de fazer alguma, não digamos crítica, né? Algum protesto, né? E tem aquele receio. Aí você coloca e já tem uma voz a mais, né? Mas muitas pessoas interpretam de forma, né? Devaneio às vezes, né? Exatamente. Levando para o lado político, né? Porque como eu falei, não é questão... Nós aqui, o Adriano mesmo abriu o podcast para todas as pessoas. Sim. O preto, o branco, o político, da esquerda, da direita. Situação, oposição, padre, pastor. Mas tem gente que vai dizer que ele está fazendo algo direcionado, né? Tem. E eu que estou aqui com ele, eu sei que não é isso aqui. Ele já deu oportunidade para várias pessoas. Alguns não dão oportunidade para ele ou não valorizam, entendeu? É isso que acontece. É verdade. E assim, não adianta também, Adriano, você nunca vai satisfazer todo mundo, sabe? Exatamente. Então, uma coisa que eu aprendi na minha vida foi isso. Não adianta, ninguém é unanimidade. Então, assim, ninguém consegue agradar todo mundo. E nem a gente pretende, que a gente não consegue, né? Então, vai sempre ter alguém que vai falar alguma coisa. Se você fizer de um jeito, falo. Se você fizer de outro, falo. Então, faça da forma que você acha correto. Né? E não adianta você tentar agradar gregos e troianos, porque você não vai conseguir, né? Então, assim, faça o seu trabalho, né? Então, faça do jeito que você achar que deve fazer. Exato. O Dr. Moisés Barbosa colocou: o promotor titular assumiu hoje, Dr. Fracildo, irá residir no município e dar expediente presencial. É mais fácil levar os problemas com a presença física dele na comarca. Ótimo, que bom. Repassando aqui o comentário do meu amigo muito Moisés. Bom, porque isso aí já é assim, um avanço pra gente, né? Exato. A Neide Nascimento diz que amo ler suas caixinhas. Obrigada. Lá do Rio de Janeiro. Obrigada. E vamos para mais uma. Como você seleciona o que vai publicar? Pois é. Aí é que eu tenho que ler tudo, né? Até o final, selecionando. Eu seleciono pela questão, assim, de que não seja tão pesado. Então, assim, eu vejo algumas coisas, assim, que não tem como eu colocar. Você postou aquela lá que eu falei? Qual? Eu não sei. A mulher interditou o banheiro para poder jogar, fazer aviãozinho no terreno, no quintal da outra. Saber que era dele. Essa aqui me mandaram perguntar. Eu repostei. Porque eu achei engraçada, sabe? A mulher interditou o banheiro. Quando eu li essa caixinha, eu vi na minha mente a mulher fazendo assim, aviãozinho. Sabe? E eu achei engraçado. Tu não teve nem... Elidião, você não teve nem o privilégio de viver esse momento. Ou teve? Eu fiz demais aviãozinho. Eu não tive. Aviãozinho é minha infância. Eu não tive, mas eu já vi muita gente que teve. Eu sou raiz. Pois é, aí eu seleciono assim. Tem umas que são engraçadas, eu coloco exatamente para entreter, sabe? E tem as que são muito pesadas que eu não coloco, mas é porque são pesadas mesmo. Então, assim, se vocês acham que algumas que eu reposto são pesadas, vocês podem imaginar as que eu não reposto. Lidiane, e as perguntas? Não tem aquele risco de ser algumas fake news, querendo, às vezes, fazer perguntas sem contexto, para aquele envolver, né? Que algumas vezes, né? Pode sair alguma pergunta ali que a pessoa, a Lidiane postou isso aqui, e às vezes é uma pergunta fake news. Tem como saber? Será que essa pergunta não tem, né?
Não fake tem, news, não né? tem. Agora eu tô observando mais no sentido de dizer assim, eu sou mãe de fulano, assim, 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 e aconteceu isso e isso na escola. Porque já aconteceram 2 vezes que não era a mãe de fulano. É uma outra pessoa. Então eu já não vou mais repostar nada que diga, eu sou a mãe de fulano, eu não reposto mais. Sabe? Eu sou fulano, não reposto. Porque a maioria das vezes não é a pessoa, é outra pessoa. Né? Então, eu estou tendo o máximo cuidado em relação a isso. De estar grifando, né? Eu boto aquela réguazinha, né? Para não ver. Muitas vezes eu acho que dá para identificar e tinha um régua. Então, por exemplo, tem um senhor, acho que não, a caixinha passada. Tem um senhor, um idoso, que fica na porta dele chamando as meninas quando elas passam, não sei o quê, não sei o quê. Então, tem o bairro daquele senhor, mas eu não coloquei o bairro porque eu achava que identificava, sabe? Agora, coisas que não identificam, por exemplo, eu acho lindo um fulano que mora naquele bairro tal. Tudo bem, o bairro é grande, tem tanta gente, tem tanto fulano, né? Aí, assim, até essa questão do elogio, eu tô me policiando, porque, gente, eu não consigo entender como é que um elogio dá confusão. Eu não consigo, sabe? Minha gente, eu fico assim, pasma, de dizer, eu acho fulano lindo, fulano que trabalha não sei aonde. Ele é lindo. Gente, ele é lindo. Ela achou ele lindo, só isso. Vocês acreditam que já veio namorada de gente assim, falar comigo, porque não quer o namorado exposto. Eu disse, mas ela só chama a pessoa só chama ele de lindo. Você não gosta não de ter um namorado lindo? Um elogio, né? Até bom. Ela se dissesse, o namorado falando é muito feio. Ela não ia gostar também, né? Realmente. Podem me chamar de lindo. Eu digo, pois se chamar o meu marido, eu vou achar bom. Não, opa, sou casado com homem lindo. Se chamar de feio, tava dizendo, mas ele tá chamando ele de feio, né? Tava achando ruim também, né? Eu não entendo, então até os elogios hoje eu tô... Mas é complicado, né? Porque, tipo assim, eu não sou de ler muito. Às vezes eu passo, né? Do tempo também corrido. Mas eu vi esses dias, né? Rolou na cidade, não sei nem se pode comentar aqui, né? Umas fotos, uns vídeos de uma adolescente. Ela repostou ou comentou, no caso, né? Ela foi contra a exposição, né? Teve uns que, mas fulano acharam de tal. errado. Eu, no caso, eu concordo com a Lidiane, né? A exposição, mulher, que ela falou a questão de mulher, não falou da pessoa em si, né? A questão da exposição mulher, né? Eu, porém, concordei com aquilo. Porém, tem outros que, né, discordam. E é isso aí também deu um probleminhazinho, né? Porque assim, eu não estou falando em relação a essa pessoa, eu estou falando nem na defendendo questão... no lado A nem B, né? Eu estou falando na questão exposição da figura mulher. Exatamente. Né? Que eu não concordo, não adianta, ninguém vai me fazer mudar de ideia. Então assim, eu não acho necessário, não acho. É sem necessidade isso. Né? E pelo estrago que faz psicologicamente. Né? Exatamente, principalmente a pessoa, uma psicóloga, né? Ser a favor, né? Deus digamos aqui, dentro da profissão. Lá tá fora da profissão, porém, você tem que dar o exemplo ali, né? Mas, e é o certo, a exposição mulher daquela forma, no meu caso, eu não acho correto. Eu sou mulher, eu não queria que fizessem isso comigo. Nem com a filha minha. Principalmente numa época dessa, como eu disse, o problema das pessoas, psicológico, mental, tá flor da pele, qualquer coisinha a pessoa faz uma besteira, gente, né? Tem assim, que ter muita... E a internet é um mundo, né? Não é só aqui Capitão de Campo, não, é o mundo inteiro. Exato. Né? Enfim, mas assim, o que a gente está comentando aqui é realmente a questão de uma maneira geral, né? Então assim, o que eu digo é geral, exposição mulher. Não é esse caso específico, não, até porque tem vários casos, não é só isso, né? Você sabe mais ou menos, em média, quantas mensagens você recebe? Tem mais ou menos uma noção? Senhor. Por semana? Isso. Eu acho que dá umas 500 ou mais. Quando você lança, no caso, a caixinha ou... Não, por semana, né? São 2 dias. Isso faz 2 dias, né, cara? Eu acho que é mais ou menos umas 500 ou mais. Meu Deus do céu. Eu nunca cheguei a contar, não, mas agora eu vou ver se eu conto.
Aí, no caso, quando você lança as caixinhas, vem tanto de mensagem, é? Vem não, é porque são muitas mesmo, né? Então, Ela então, recebe esse tanto, mas seleciona as que Não, você- exatamente, eu tô dizendo, ela recebe esse tanto. Meu Deus. mais ou aí tem menos que- isso. Uhum. Mais ou menos isso. Eu nunca cheguei para contar mesmo, mas eu acho que eu vou fazer isso, para ter uma ideia. É. Uhum. Já teve alguma mensagem ofensiva a você? Oh, Aí nem meu conta, Deus né, do Lívia? céu, eu não tenho nem soma. Eu não tenho nem soma. Umas eu reposto e a outras eu não reposto. Quando é muito grave, eu não reposto. Mas quando dá para repostar, eu até reposto. Porque assim, você não fala de você. Falo, minha gente, vocês não vejam eu botando muito mensagem falando de mim. Então, mas eu aprendi a não deixar que isso me atinja. Sabe? Então, no início, as pessoas até perguntam, e o Moisés, o que ele diz dessas caixinhas, né? Do início me perguntam. No início, o Moisés ficou só temendo assim, você vai suportar o que você vai ouvir, você vai ler, porque vai ter muita gente que vai querer lhe atingir. Então, isso não vai te fazer mal, porque a minha preocupação é com você. Eu disse, não, se me fizer mal, eu paro. Mas eu já estou me preparando para isso. E aí eu já fui me blindando, sabe, de coisas ruins. Porque assim, o outro só atinge você quando você deixa. Né? Quando você permite. Então eu não permito. Eu não permito. O que eu faço agora? Começou a ler uma caixinha que estão me esculhambando. No início, eu já sei, eu não leio mais. Exatamente. Não leio mais. Sou obrigada. Então, de qualquer forma, estão perdendo tempo. E para encerrar sobre esse tema caixinhas, qual o verdadeiro sentido dessas caixinhas? O verdadeiro sentido é exatamente isso, dar voz para as pessoas que não têm, né? Em questão de gestão, em questão de serviço público. Esse é o principal, né? E também tem a parte de entretenimento, para as pessoas se entreterem, passar o tempo, né? Tem muita gente que diz assim, olha, eu estava tão triste, mas eu começo a ler tuas caixinhas e começo a sorrir. Então, assim, para mim isso é bom, porque de qualquer forma, tira a pessoa daquela tristeza, né? E aí tem gente que diz assim, mulher, só essas caixinhas mesmo essa semana para me fazer bem, para me sorrir. Que eu passei uma semana tão ruim. Então, isso é bom para mim. Eu amo quando a pessoa diz isso. Né? Tem gente que diz assim, Lindiane, pelo amor de Deus, no meu direct. Olha, mulher, eu vou me separar. Meu marido vai me deixar. Porque ele sai pro trabalho, eu tô nas caixinhas. Quando ele chega, eu tô nas caixinhas. A outra, essa semana, disse assim, olha, eu queimei meu arroz. Queimei que torrou. Vem nas caixinhas. Querem saber da vida ali, né, pessoal? Me pergunta se eu olho as caixinhas e diz, rapaz, assim, nada contra, eu acho bonito quem tem esse tempo, mas meu tempo não tá não. É muito tempo mesmo, porque tem que ser, é muita caixinha. Eita, tem uma pessoa que falou assim, minha sobrinha já me disse, tia, amanhã a gente acorda cedo, pra gente começar a ler as caixinhas logo das primeiras. Mas assim, tem pessoas que não gostam, como você falou, deixa de seguir, né? É o que eu digo. Eu digo, gente, vocês estão sofrendo à toa, porque o que eu não gosto, o que me faz sofrer, eu não vejo. Porque do lado, quem tá do lado da internet, que a gente divulga, como você falou, uma forma de dar voz, né? Quer nem quer nada daquelas, digamos, 500, né? Que surgem perguntas, no caso que não favorece, né? Porém, tem perguntas que vai favorecer tanto o psicológico da pessoa, o emocional, o profissional, né? Eu acredito que surgem pessoas perguntando também o que faço para melhorar no lado profissional, né? Melhora no lado político, né? Querendo quer não, aquela voz quando surge, né? Dar voz no político para ele poder, né, tratar algo que está errado. Sim, né? sim. Sei que, porém, muitos fazem sem gostar, mas o povo precisa estar... né? Muitos não têm, Adriana, a voz da cidade, né? Como dizer assim, né? Então, eu acredito que de todas, sempre surgem algumas perguntas que dão, né? Cumprimenta aquilo que é favorável, né? Às vezes a pessoa diz assim, já consertaram a bomba não sei aonde.
Porque tá lá nas caixinhas, né? Então, já consertaram, graças a Deus. Então, assim, e isso é bom também, né? Porque tá melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, a caixinha não é de toda ruim, não. Então, assim, tem o seu lado bom. Eu acho que tem um lado menos mal do que, né? Eu acho que é mais bom. É claro que temos as coisas, os problemas que surgem, as polêmicas, que eu detesto. Então, assim... pode até me perguntar, você já tentou, já pensou algum dia em acabar assim, quando surgem polêmicas demais, sabe? Que eu acho desnecessário, aquelas polêmicas sem sentido. Como você falou, tá se policiando também, né? Em repostar algumas coisas, né? Que tem tem muitas perguntas também que são devaneios ali, só pra... loucura. Doideira. E assim, eu abro duas caixinhas, né? Eu abro essa, que é política e variados, que é só bobagem e com política. E abro no sábado, que é aconselhamento, que é esse que você falou. Aconselhamento familiar, né, emocional, perguntar sobre algo da psicologia, sobre aconselhamento, no sábado. Exatamente. A gente vê sábado à tarde. Alguns portais também, né, Adriano? Tipo, digamos, o Léo diz ali, ele posta de tudo enquanto, né? Porém, os comentários tem de todo jeito. Tem gente que gosta, gente que não gosta. Porém, ele tá fazendo ali o trabalho dele, né? Exato. E tá ganhando muito dinheiro e eu não tô. Eu tô ganhando só confusão na minha cabeça. Só confusão. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Valdinar da Silva, lá tá assistindo a gente lá em São Paulo, viu? Uma boa noite para todos vocês, diretamente de São Paulo. São Paulo, então, ligado nas caixinhas. Muita gente aí, viu? E o nosso último tema é realizações. Lidiane Batista, hoje é uma mulher feliz? Sim, então assim, porque a felicidade, ela não é uma coisa constante, né? A gente sabe que a gente tem momentos felizes, tem momentos tristes, mas assim, a gente... quem é responsável pela nossa felicidade, pelos nossos momentos felizes, somos nós. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente coloca a responsabilidade no outro. Então, eu só sou feliz se fulano fizer isso. Eu só sou feliz se fulano me amar, né? Ou se ela... Não, gente. A gente é feliz, a gente tem que ser feliz com a gente mesmo. É a gente que procura a nossa felicidade, não é o outro que dá, não. Então, como é que a gente consegue isso? Com momentos que a gente se dá. Momentos de lazer, de distração, coisas que vai nos fazer bem, atividade física. Então, esses são o que traz bem-estar pra gente, pra vida da gente, né? E também levar a vida de uma forma mais leve. Então, assim, não levar tanta coisa pro coração. Porque tem pessoas que tudo leva pro coração, tudo, até nessas caixinhas, sabe? Às vezes são coisas bobas que as pessoas interpretam de uma forma completamente diferente, distorcem, sofrem. Então, assim, a gente precisa procurar sofrer menos, né? E a gente pode fazer isso, selecionando certas coisas. Dá um abraço aqui pra minha amiga Idalina Gomes, tá assistindo a gente. Sei, a Idalina. Um abraço. E é isso. Então, assim, eu sou uma pessoa que vivo bem, procuro viver bem. Que bom. Né? Então, assim, felicidade eu tenho em vários momentos. Claro que eu tenho meus dias de tristeza, mas como todo mundo. Mas tá dando. A vida que segue. Pra levar. O que a Lidiane Batista não faria se pudesse voltar no tempo? Casar cedo demais. Né? Você dá um tempo, né, Lidiane? Moisés. Então, assim, eu digo isso porque, gente, a gente perde muita coisa quando você queima etapa. Então, assim, é como se eu tivesse... eu queimei a minha adolescência, a etapa da minha adolescência. Então, enquanto os adolescentes estavam aí vivendo, curtindo... Gente, eu estava casada lá em Recife, tomando conta de casa, tendo responsabilidade de estudar, de casa, de tudo, né? E não era isso, ali não era aquele momento meu, não era para ser, exato, né? Então, eu acho que cada fase, ela deve ser vivida, né? Da melhor forma possível, de forma intensa. E eu não tive isso na minha adolescência, eu tive minha infância. Agora a adolescência, ela foi cortada. Mas, pior que nos dias de hoje, né? Essa visão, ela é totalmente diferente, né? Porém, eu acredito que tudo é perante Deus,
né? Porque tipo, você diz, não me casaria cedo, mas a pessoa se fosse hoje, talvez até tinha separado, mas você teve aquela... Assim, né? Tô entendendo. Da época, né? De responsabilidade, com mulher, se tornou a mulher que é hoje, né? Entendi. Então, eu acredito que tudo é questão mesmo de direção de Deus. Né? Eu digo assim, não casaria cedo por conta disso mesmo, da questão da adolescência, de ter aproveitado mais, né? Porque eu tive muito pouco tempo para realmente viver isso. Né? Mas me trouxe muito aprendizado, me trouxe muito crescimento, sabe? A duras penas, sim, teve muitos momentos sofridos, mas... E se talvez não tivesse casado na época, você talvez tinha até largado até as filhas que tem hoje, os não, filhos. Disso eu não me arrependo, né? De ter tido meus filhos. Gente, tô com interferência Sinal aqui. contato aí, Elsa. Aí? Deve ser aí no som de vocês. Não tá aí. Parou aí, gente? Parou. Era aí. O meu tá lá. Fala a menção fonesa, que não vai sair não. Mas não tá saindo aqui, não. Tá não? Pode concluir aí. É só o fone que tá com problema. Pois é, então... Parou agora. Eu não me arrependo de ter tido meus filhos, não. Sabe, são os presentes da minha vida, né? Apesar de que não é fácil criar filho, né? Então, assim, agora, nesse tempo, mais ainda. Mas eu não me arrependo, não, de ter tido minha família, de passar por tudo que eu passei para chegar até aqui, né? De escolher a minha família, porque eu escolhi ficar, eu escolhi a minha família em muitas situações. E eu não me arrependo disso. Não me arrependo. Show de bola. Agora vamos... Já vi que eu estava... Diga algo sobre o que representa a sua mãe, Fátima Batista. Então assim, a Fatinha, ela representa mais a questão fraternal, sabe? Porque assim, como ela foi criada, eu não tive esse vínculo muito de mãe e filha, né? Então assim, é como se ela fosse uma irmã especial. Pra mim, né? Então assim, claro, ela é minha mãe, eu respeito, considero e sei que ela é minha mãe, mas nesse sentido de vínculo, eu tive mesmo um vínculo materno com a minha avó, né? Mas pra mim ela é uma pessoa muito especial, é uma pessoa que, meu Deus, ama meus filhos, né? Então assim, eles amam ela. Então assim, é uma pessoa muito boa em tudo, sabe? É uma pessoa que muitas vezes ela esquece dela mesma para fazer o bem aos outros. A família, né? Exato. Então, para mim, ela é uma pessoa muito importante. E seu pai, Lilito? Pois é. O papai Lilito, a gente nunca teve assim, uma relação na infância e adolescência muito boa, né? Porque ele sempre teve uns problemas dele, né? Que hoje eu entendo. Então, a gente nunca foi muito próximo. A gente começou a se aproximar mais agora, na fase mais adulta. Entendi. Né? E que ele deixou alguns problemas dele que ele tinha melhoraram muito, né? Então hoje não, a gente se dá bem. Então assim, é meu pai, né? Apesar de tudo, é meu pai. Exato. Saudades de alguém? Tenho saudade dos meus avós. Muita saudade. Dona Edisa, seu João, né? Zé. E agora assim, já quase nesse pré-encerramento, né? Não sei nem com quanto tempo a gente está aqui de podcast, mas está com mais de 1 hora. Onde encontrar a Lidiane? Nas redes sociais? Redes sociais. Eu tô sempre no Instagram. Eu acho que é até uma coisa que eu exagero muito, a rede social, sabe? Lidiane Batista, né? Na rede social? Lidiane Batista. Lidiane B, você encontra também, né? Facebook, assim, né? Também. Facebook eu não uso muito. Você não me encontra muito lá. Quando você posta no Instagram, que vai as caixinhas, né? É Instagram. Não vai no Face, não. Tá certo. Então, assim, O que eu vejo é no Face, as caixinhas. Não. Eu não passo. No início, sim. Agora, não. No início eu colocava... Ela cortou para dar audiência só no Instagram. É menina. E também tem muita gente que não tem mais Facebook, né? Você tem quantos seguidores lá no Instagram?
Acho que eu tenho 5.200 e pouco. Aí que já tá quase sendo monetizada já, né? Oh, meu Deus. Quem dera. Aí, deixa eu olhar aqui. Tem algum telefone de contato, assim, para quem quiser? Mais no Instagram. Você pode me chamar no Instagram. Pode mandar mensagem lá que você que eu responde, sempre né, tô no message. vendo. E qualquer coisa, dependendo do caso, eu já passo o WhatsApp. Pronto, então fica certo aí. Quem quiser falar com a psicóloga profissional Lidiane Batista, vai no Instagram. E com a Lidiane mesmo. A Lidiane é amiga, é psicóloga, aí tá para ouvir. Eu respondo todo mundo. Queria agradecer a você, Lidiane. Considerações finais, fica à vontade. Tá, eu queria agradecer pelo convite, né? Dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Agradecer as pessoas que nos acompanharam, pela audiência, pela paciência. E dizer que eu estou à disposição, tá? Sempre que tiver alguma dúvida de algum assunto ligado à minha profissão, qualquer coisa assim, eu estarei à disposição. Elcio, fica à vontade. Queria agradecer a Lidiane, né, pela presença dela aqui, que ela veio, aceitou nosso convite, né? Tá aqui, é uma pessoa agradável, que a gente sempre se deu bem, né? Sim. Graças a Deus. E é isso aí. E agradecer pela amizade de vocês. Amém. Com certeza. A gente, como cristão, a gente tem que manter isso dentro da gente, né? Logo é casada com uma pessoa que é a minha amiga do coração. Exatamente. Eu falei, não bota nada na caixinha, não. Ai, meu Deus. Aí quando eu boto alguma coisa que tem a ver com grávida, eu digo, minha nossa. Não, aí vem cá, é confusão. Vai cair. Se tudo enquanto tu for comparar contigo... Você diz assim, meu Deus, é só tu que tá grávida? Não é? Eita, meu Deus. A Aline tá entrando agora, a Aline, minha amiga Aline. Você tá assistindo. Pois é. Queria agradecer a todos, desejar a todos uma boa noite. A você, Lidiane Batista, sua presença aqui só acrescentou, enriqueceu o nosso programa. Eu que agradeço. Agradecer ao meu amigo Elcio Dias, e que faz aí o nosso áudio e vídeo, audiovisual, nosso técnico. E agradecer a todos e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Boa noite. Amém. Boa noite. Vamos fazer aquela selfiezinha disso. Fazer, né?